That's one thing, and a few other words in Brazilian, but I'm getting into it. Essa é só uma das poucas palavras que eu sei em português. Estou aprendendo You may ainda. be seated. Pode sentar, gente. I'm very honored and privileged to be here, Eu estou muito honrado e privilegiado de estar aqui com and vocês. I feel amazingly honored to be invited to speak for you today. E eu me sinto assim incrivelmente abençoado e honrado de poder estar aqui para falar com você nessa manhã. When Pastor Marcus invited me to come, Quando o pastor Marcos me convidou para vir, I thought, okay, it's a youth conference. eu pensei, beleza, é uma I conferência never de thought it jovens. would be this. Eu nunca pensei que seria Can you give a essa hand for conferência. Pastor Marcus? Pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Marcos aí. It's been amazing. Tem sido incrível. And when I met him last year, E quando eu conheci o pastor Marcos ano passado, I've learned about his passion for youth. eu aprendi sobre especializar sobre juventude. And I told him, we need to bring the Brazilian fire in Albania. E eu falei para ele, olha, nós precisamos trazer o fogo do Brasil para a Albânia. And you guys are on fire. E gente, vocês estão em chamas. So, how many of you know where Albania is? Então assim, quantos de vocês sabem aonde fica a Albânia? A few hands? Few hands. Umas mãozinhas aí, uma ou So, outra. Albania was one of the first Christian nations in the world. Então, olha, a Albânia foi uma das primeiras nações cristãs do mundo. Apostle Paul says that he went from Jerusalem to Illyricum. Na Bíblia, o apóstolo Paulo fala que ele foi de Jerusalém até Lírico. And he proclaimed the gospel of Christ. E ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Then, E aí, we became a Muslim nation. mas aí depois disso nós nos tornamos uma nação muçulmana. We were under the Ottoman Empire for 500 years. Durante 500 anos a Albânia ficou debaixo do Império Otomano. But some centuries later, Mas alguns séculos depois, we became a communist country. nós nos tornamos um país comunista. And the Bible was declared an enemy of the state. E a Bíblia foi declarada inimiga do Estado. It was only in 1991 Só em 1991, when the borders reopened quando as fronteiras reabriram and the gospel came back in e Albania. o evangelho voltou para a Albânia. So, I'm from Albania, Então, eu sou da Albânia, come from the Gospel of Christ Church. eu sou da Igreja Evangelho de Cristo It is one of the oldest Albanian started churches. e é uma das igrejas albanesas que foi fundada por um albanês, é And uma das I'm mais I'm antigas. serving as the youth pastor there. E lá eu sou o pastor de jovens. And we have seen the goodness of Christ. E nós temos visto a bondade de Cristo. Albania is 70% Muslim. A Albânia é 70% muçulmana. Only 0.5% are Christians. Só 0,5% da Albânia é cristã. But every day we have seen how God has been good to us. Mas todos os dias nós temos visto como Deus tem sido bom We are conosco. planting new churches. Nós estamos plantando novas We are igrejas. seeing more people come to the church. Estamos vendo novas pessoas, And mais pessoas vindo para a igreja. 80% of our church is Muslim converted. 80% da nossa igreja eram muçulmanos que se And we converteram. have seen the goodness of God E nós temos visto a bondade de Deus when we have surrendered on His hands. quando nós entregamos o ministério nas mãos dele. Today I want to speak about the miracles in the hands of the Master. E hoje eu quero falar sobre os milagres na mão do mestre. How many have heard the history of the multiplications? Quantos aqui conhecem a história da The miracle of multiplicação, multiplications. do pães e peixes, o milagre da Everyone. multiplicação? And how many of you maybe are praying for a miracle in your life or in your ministry? E quantos aqui talvez estão orando por um milagre na sua vida ou no seu ministério? Because I know very well that many people are in desperate need for a miracle in their lives. Porque eu sei que algumas pessoas estão desesperadas por um milagre na sua vida. But I have a good news. Mas eu tenho uma notícia boa. We serve a God Nós servimos a um Deus who is above the heavens and the earth, que está em cima dos céus e da terra. and one of His names is Miracle Maker. E um dos seus nomes é aquele que faz milagres. Amen. Amém? So, of all of the many miracles that Jesus did, Então, assim, de todos os milagres que Jesus fez, this is the only miracle that is recorded in the 4 Gospels, in all of them. esse é o único milagre que ele é contado nos 4 evangelhos, o único. This shows its great importance Isso aqui mostra que ele é muito importante, because this miracle was designed to fit more than just a multitude. porque esse milagre ele foi feito para demonstrar muitas coisas sobre Deus. This was created to reveal the Lord Jesus as the Messiah of the Jews. Esse milagre é muito mais do que sobre uma mera multiplicação. Esse milagre foi feito para revelar Jesus And to como o reveal- Messias dos judeus And to reveal His nature as God. e para revelar sua natureza como Deus. In fact, there are at least 5 distinct reasons Na that ved- this miracle was performed. E eu quero destacar aqui 5 motivos do porquê esse milagre foi feito. First, Primeiro, it was to illustrate that Jesus Christ
as the bread of life, Foi para mostrar que Jesus é o pão da vida, who would be broken for the sins of the mankind in the world. que seria partido pelos pecados da humanidade, pecados do mundo. Second, Segundo motivo, this was to show the Jews isso foi para mostrar para os judeus that one greater than Moses was here. que tinha alguém ali que era maior do que Moisés. Because the Jews honored Moses, Porque os judeus eles adoravam because Moisés, they believed that he had given them bread in the desert, porque in the eles, wilderness. porque eles acreditavam que Moisés tinha dado para eles pão enquanto eles estavam no deserto. But Jesus set it straight in John chapter 6. Mas Jesus fala em João 6, He reminded them that God gave the Jews the manna. ele lembra a eles que Deus foi quem deu para eles o maná. But Jesus himself was the true bread of God. Mas Jesus, o próprio Jesus era o verdadeiro pão da vida, o pão de Deus. Thirdly, Terceiro motivo, this was to show his power as Lord to all of the creation. esse milagre também aconteceu para mostrar o poder de Jesus sobre toda a criação. This miracle Esse milagre and the miracle of turning water into wine e o milagre de transformar água em vinho are the two miracles that Jesus performed out of his own power. são os dois únicos milagres que Jesus ele fez criar coisas a partir do seu poder. Because in all other miracles, Porque em todos os outros milagres, he used resources that were already in place. Jesus usou os recursos que já estavam ali para fazer o milagre. Fourth, Quarto motivo. this is to show that you should never underestimate who you are, Esse também é um milagre que quer mostrar que você nunca deve subestimar quem você é, what you have, o que você tem and the place in which God has positioned you. e o lugar aonde Deus te colocou. And finally, E por último, it reminds us to not be discouraged. esse milagre também nos lembra que a gente tem que ter coragem. If God breaks you before he blesses you. E você não tem que ter medo se Before Deus te he uses quebrar antes de te usar. Se Ele te quebrar antes de te abençoar. And as we know, this is an extraordinary miracle that is usually treated in a way that shows Jesus as the bread of God. E a gente sabe que esse é um milagre extraordinário que normalmente é usado numa forma que mostra Jesus como o pão da vida, As the source of life. como a fonte da vida. And at other times you wonder how God can take just one little thing and make a lot out of it. E às vezes a gente fica se perguntando como que Deus pode pegar só pouca coisa e fazer isso ser um monte de coisa. However, today I want to explore it in the sense of the loaves and the fish. Mas hoje eu quero explorar um pouco, conversar com você sobre os pães e os peixes. I would just like to see how the Lord took just 5 small pieces of bread and 2 fish and multiplied it. Eu gosto de ver como Jesus pega só 5 pães e 2 peixinhos e Ele consegue fazer com que isso se multiplique. It is the ministry in the master's hands. É isso que acontece quando o ministério está nas mãos do mestre. And sometimes we might feel like our church and our ministry is not in the full capacity, the full potential that God wants us to be. E às vezes talvez você sinta, você acha que a sua igreja, o seu ministério não está atuando em 100%, na capacidade plena daquilo que Deus chamou você para viver. I want to show you that whatever is placed in God's hands, Mas eu quero mostrar para você que não importa o que seja, se você colocar nas mãos de Deus, whether an individual or a church, seja na sua vida pessoal ou na sua igreja, will be used by Him in a mighty and extraordinary way. mesmo que seja pouco, isso será usado por Ele de uma forma poderosa e extraordinária. Let's explore the ministry of the master's hands. Vamos aqui conversar sobre o ministério We nas will mãos do read mestre. from John chapter 6 verses 1 through 14. Eu vou ler aqui João 6, do 1 ao 14. I read here. Okay. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amen. Amém. So what is the great crowd that followed Jesus? Então, que multidão é essa que seguia Jesus? It's the sick and the crippled, Eram os aleijados, os doentes, the hopeless, os sem esperança, the people who carried the weight of their life in their shoulders. as pessoas que carregavam o peso de suas vidas nos ombros. They wanted to come to Jesus. Eles queriam vir até Jesus. The good news is that A boa notícia é, he welcomed everyone. Jesus, ele trata todo And mundo he como healed the bem-vindo. sick. E ele curou os enfermos. And in his first letter, E na sua primeira carta, John declares that Jesus came to destroy the works of the devil. João declara que Jesus veio para destruir as obras do inimigo. Because it's very simple. Porque é muito simples. The devil is evil, O inimigo é ruim, God is good. Deus é bom. Amen? Amém? And the reason why the crowd followed Jesus E a razão por qual a multidão seguiu Jesus, was that in him they found the salvation from evil. porque em Jesus eles encontravam a salvação do They mal. found the cure. Eles encontravam a The cure cura. for their body, A cura para o corpo, for their mind, a cura para a mente, for their soul. a cura para a alma. Hebrews says Em Hebreus diz, Jesus is the same Jesus é o mesmo, yesterday, ontem, today, hoje and forever. e para sempre. And it was a crowd of healed people, E era uma multidão de pessoas curadas, of people being healed, de pessoas que estavam sendo curadas and people seeking to be healed. e pessoas buscando ser curadas. 5,000 men, 5.000 homens. then also women and children. E no meio disso também tinham mulheres e crianças. And they followed Jesus everywhere. E eles seguiam Jesus para tudo quanto é canto. Now, these thousands of people, Mas agora esses milhares de it was pessoas, like a football stadium, era tipo um estádio de futebol, arrive in a deserted place no meio de um deserto, on a mountain. em uma montanha. Remember, a few centuries ago, Lembra aí que alguns séculos the atrás, forerunner of this crowd that is following Jesus now, os antepassados daquela multidão, centuries ago they were following Moses. séculos atrás eles estavam seguindo Moisés. After God opened the sea Depois que Deus abriu o mar and brought them out of Egypt. e tirou eles do Egito. But now they were in deserted place. Mas agora de novo eles estavam no deserto. And God was preparing to feed them with bread from the sky and water from the rock. E Deus estava pronto para alimentar eles com pão que vinha do céu e água que saía da rocha. Now in the story, God is preparing to do the same thing. E agora nessa história da multiplicação, He's Deus está preparado para he's- fazer a mesma coisa. He's preparing to perform a miracle Ele está preparado para realizar um milagre. before making the great declaration. E antes ele faz Before um milagre antes de fazer uma grande declaração. I am the bread of life Eu sou o pão da vida that came down from que heaven. desceu dos céus. And we see the conversation that Jesus has with Philip. E nós vemos a conversa que Jesus tem com Filipe. It reflects the situation that the crowd was. Isso reflete muito a situação que a multidão estava. Jesus says to Philip, Jesus fala para Filipe: "Where shall we buy bread so these may eat?" aonde que a gente vai comprar pão para que esse povo coma? But he was saying this to test him. Mas Jesus estava falando isso só para testar Because Filipe. Jesus already knew what he was going to do. Porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. What did Philip say? E o que Filipe fala? We cannot afford to buy for everyone. A gente nem tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. It's a lot of money. É muito dinheiro. We cannot feed everyone. A gente não vai And conseguir how alimentar many essa galera. times we feel insufficient in our ministries? E quantas vezes nós nos sentimos também We insuficientes em feel like nosso we have the ministério? vision. Nós sentimos assim, nós temos a visão, We have the capacities. nós temos as capacidades, But we don't have the means. mas a gente não tem como fazer isso, como chegar lá. God blessed the bread. Deus abençoou aquele pão. John 6:9 tells us João 6,9 fala assim. that the bread and fish came from a little boy in the crowd. João 6,9 fala que aquele pão veio de um pequeno menino na multidão. Have you heard about the great philosopher Seneca? Você já ouviu de um filósofo chamado Seneca? He says it is unfortunate to live in the empire of necessity, Ele fala, é lastimável viver debaixo do império da necessidade, but it is not necessary to live under its power. mas não é necessário viver debaixo do poder da necessidade. And many individuals, E muitas pessoas, many churches, muitas igrejas, many families muitas famílias find themselves in need. se encontram em situações que eles estão necessitando de And algo. some people find themselves before making real life decisions.
E algumas pessoas, elas, antes de tomarem decisões assim, que vão mudar a vida delas, Some couples are facing divorce. alguns casais estão enfrentando um divórcio. In Albania, our greatest problem that we have right now is depopulation. E na Albânia, um dos maiores problemas que a gente tem agora é que a população não cresce, é só People want to diminui. leave the country and never come back. As pessoas, elas querem sair da Albânia e não querem voltar. Some people may have a tough decision on abortion. Alguma pessoa talvez está passando por um momento difícil de decidir por um aborto. Some people are in front of a war. Algumas pessoas talvez estão em frente a uma guerra. But if you come to God, Mas se você your procurar reality Deus, will change. se Your você, reality will se você change. procurar a Deus, a sua realidade vai ser If transformada. you come to God, Se você vier you até will get Deus, out of the empire of need. você vai sair desse império And de you will necessidade. no longer be under its E power. você não vai estar mais debaixo do poder da necessidade. You know, sometimes God uses the small hands of a child Sabe, às vezes Deus usa as pequenas mãos de uma criança to solve the big crisis in human society. para resolver as grandes crises da sociedade. And God wants us to look at their hands, E Deus quer que a gente olhe para as mãos das crianças, but we don't, mas a gente não olha, because we are busy trying to play the life of adults. porque nós estamos muito ocupados tentando viver uma vida de adulto. What a paradox. Que paradoxo, né? We say that we live for the children. A gente fala, nós vivemos pelas We say that crianças. they are the future of the A country, gente fala, vocês são o futuro do país, but we do not look at their hands, mas a gente não para olhar para as mãos das crianças, although we have them in front of our eyes. mesmo que elas estão na frente dos nossos olhos. It's just like we don't hear the birds chirping. A gente não escuta mais nem os pássaros cantando. We don't feel the breeze blowing. A gente não sente nem mais a brisa do vento batendo. And it's like we don't hear anymore the sound of the waves. E a gente nem para mais para ouvir o barulho das ondas. We don't look at the hands of children Nós não olhamos para as mãos das crianças, because we don't have the time to stop, porque nós não temos o tempo para parar. because we ignore them, Porque nós ignoramos as crianças, thinking that when they reach out their hands, pensando que quando as crianças estendem as suas mãos, it's to get help from us é para a gente ajudar elas, and not to help us. e não para que elas nos ajudem. Don't hesitate to look into the hands of children, Não hesite em olhar para as mãos das crianças, because from them you can learn great lessons. porque das mãos das crianças você pode aprender grandes And if a lições. mother and a father are in a desolated place, Se um pai e uma mãe estão em um lugar difícil, if they are facing divorce, se eles estão pensando em enfrentar um divórcio, look at the hands of the children. é só olhar para as mãos dos filhos. The small hands have a great lesson As pequenas mãos têm uma grande lição of forgiveness and reconciliation. de perdão e reconciliação. And if a woman, E se uma mulher, for 1,000 so-called reasons, por 1 milhão de motivos, is thinking about abortion, está pensando em aborto, just take a look of a child's hands. ela pode olhar para as mãos de uma criança. It's the miracle of creation. É o milagre da criação. What lessons can world leaders take from children's hands? E quando a gente pensa nos líderes mundiais, que lição eles podem aprender com as crianças? If they were there here now, Se- what would we say to them? Se eles estivessem aqui agora, o que você ia falar para eles? Look at the hands of a small baby. Olha para um bebê. There you will see the world. Nas mãos dele você vai ver o mundo. Beautiful, Lindo, innocent, inocente, vulnerable, vulnerável. endangered by the greed of life, Não ainda passou pelos perigos da vida, by the competition, pela competição, by the selfishness of adults pelo egoísmo dos adultos, who with their projects que com seus projetos, dare to determine how these children will live os adultos com seus projetos ousam determinar como essa criança vai viver or how will they die. ou como ela vai morrer. Look at the open hands, Olha para as mãos abertas, because there you will not only see their world, porque assim eles não vão ver só o seu mundo, but you will see your world. mas não só o mundo das crianças, mas também o seu próprio mundo. There you will see whether in your heart Lá você vai ver que no seu coração your world is beautiful o seu mundo é bonito or ugly. ou feio. These are the hands. Essas são as mãos. It's the art to fight or to love, Elas mostram a arte de lutar, de to amar, destroy or to build, de destruir ou de to criar, turn the world into a valley of tears de transformar o mundo em um lugar cheio de or a lágrimas valley of healing. ou então um lugar de cura. Look for a moment at the small hands of a child. Pare por um momento e olhe para as mãos de uma Through criança. them, God can solve your big crisis. Através dessas mãos, Deus pode resolver os seus Because grandes in the problemas. heart of this great miracle, Porque no coração desse grande milagre, there is a little boy
tem um pequeno menino who in his hands is holding the seed that God will use to feed the people. Tem um pequeno menino que na sua mão ele está segurando a semente que Deus vai usar para alimentar uma multidão, To end the crisis. para acabar com a crise. And in the middle of the crowd that is being covered by darkness, E no meio de uma multidão que está sendo cobrida pelas trevas, this small boy looks like he's holding a lamp esse pequeno menino é como se ele estivesse segurando uma lâmpada filled with oil cheia de óleo that is shining bright. que está brilhando forte. It was 5 loaves of bread Eram 5 pães and 2 fish. e 2 peixes, Very little. muito pouco. Andrew said, "What are these for such a large crowd?" E André, ele vira para Jesus e fala: o que And- são 5 pães e 2 peixes para uma grande multidão como essa? And maybe perhaps it was one of the first times that the disciples were in an unanimous mind. E talvez essa é uma das poucas vezes que os discípulos eles estavam unânimes. They agreed that this is equal to nothing. Todos eles concordavam de que aquilo ali não ia servir para nada. But in God's economy, Mas na economia de Deus, the mustard seed a semente do mestre and the empty vessels e os vasos vazios, recipientes vazios, are what make the difference. isso são as coisas que fazem a Because if diferença. your faith is as big as a mustard seed, Porque se a sua fé for grande como um grão de mostarda, the miracle will happen. o milagre vai acontecer. Let me tell you a short story. Deixa eu te contar uma história aqui bem curta. Our church had a vision to build a new church in a community with 99% Muslims. A nossa igreja teve uma visão e o sonho de construir uma nova igreja em uma comunidade que tinha 99% de muçulmanos. We were doing outreach. A gente estava fazendo We evangelismo, wanted to rent a place. a gente queria alugar aquele lugar, Nobody would give us a place to rent. mas ninguém queria dar pra gente aquele lugar, ninguém queria disponibilizar um lote pra gente So alugar. we started believing God to build a church. Então a gente começou a ter mais fé na palavra de que Deus queria que a gente construísse uma igreja. We had no money. A gente não tinha dinheiro, We found a beautiful place, mas nós achamos um lugar lindo, which was owned by 2 Muslim brothers. que os donos daquele lugar eram 2 irmãos And they muçulmanos. said, "We better die than sell you our land." E eles falaram assim pra nós: nós As- preferimos morrer a vender esse terreno para vocês. And as the days were going by, E os dias foram passando. one day we got a call in the morning. Um dia a gente recebeu uma ligação de manhã. It was a guy in the United States, Era um cara dos Estados Unidos. which in the US it was the middle of the night. E nos Estados Unidos era no meio da noite a He hora. woke up in the middle of the night Ele acordou no meio da noite saying that God told me redeem my land. e ele fala: olha, Deus me disse para redimir a minha terra. God called me redeem my land in Albania. Deus disse: redima a minha terra na Albânia. So within a week, E em nenhuma semana the land was bought. a terra foi comprada. And even the Muslim brothers don't know how they sold us the land. E nem mesmo os irmãos muçulmanos, nem eles sabem como que eles venderam pra gente aquele If you terreno. have faith as small as a mustard seed, Porque se a sua fé for pequena como um grão de mostarda, miracles will happen. milagres vão But acontecer. it does not end here. Mas isso não acaba aqui. We started building a church. A gente começou a construir a igreja. And when we were digging, E quando we a gente were estava cavando, finding these big A stones. gente começou a encontrar umas pedras muito grandes. And to make the long story short, E para fazer uma história longa se tornar we found curta, out a gente and at descobriu that exact same place, que naquele exato lugar, 300 years ago, 300 anos atrás, there was a church. ali era uma igreja. We were building in the foundations of a ruined church. Nós estávamos construindo uma igreja no fundamento de uma antiga Because igreja. when God calls you, Porque quando Deus te chama, if you have faith as big as a mustard seed, se a sua fé for como um grão de mostarda, miracles will happen. milagres vão acontecer. Amém? And if the vessel of your soul is empty, E se o recipiente, se a sua alma está vazia, it's ready to get filled with God. isso significa que ela está pronta para ser cheia por Deus. God will not leave an empty place. Deus não vai deixar um espaço vazio. God will come there Deus vai entrar na sua and He will alma fill it. e Ele vai preencher a sua alma. You know, Jesus took the bread in His hands, Mas aí na história, Jesus pega o pão na sua mão, raised His eyes up on the heavens, olha para cima, para os céus thanking God that God provides. e começa a agradecer a Deus porque Deus provê. Be grateful for what you have. Sabe, gente, seja grato por You aquilo que have an você tem. amazing community. Você tem uma You comunidade guys incrível. are being touched by God. Vocês estão sendo tocados You por guys Deus. are on fire. Vocês estão em chamas. Be grateful for what you have. Seja grato pelo que você tem.
In 1 Timothy it says that he set a standard for us to follow too. Em 1 Timóteo 4, vai dizer que Jesus estabeleceu o padrão para a gente seguir. You should always find time to thank God. Você sempre tem que achar tempo para agradecer a Deus. And just as Jesus blessed the loaves and the fish, E assim como Jesus, ele abençoou e agradeceu pelo pão e pelo peixe aquele he dia, also blesses the lives of his people. ele também abençoa a vida dos seus filhos, do seu Just povo. think for a moment the blessings that he has given you since the day that he laid his hands on you. Para e pensa um pouco nas bênçãos que Jesus já derramou sobre você desde o dia que você teve um encontro How com we ele. love when God blesses. Como nós amamos quando Deus nos abençoa. Things are good at home when God blesses. As coisas estão boas em casa quando Deus nos abençoa. The church is a glorious place when God blesses. A igreja é um lugar de glória quando Deus abençoa. Remember the mountains he moved in your lives. Se lembre aí das montanhas que Deus já moveu na sua vida. Remember the times when he came close to you and held you with grace. Se lembre das vezes que Jesus se aproximou de você e te segurou com graça. His blessings are wonderful. As bênçãos dele são And he maravilhosas. deserves to be praised. E ele merece ser louvado, adorado. Amen. Amém? We all like it when we get blessed. Todos nós gostamos Right. quando somos abençoados, né? Just a reminder. Mas só um lembrete. God does not expect from us to repay him back. Deus nunca espera que a gente pague ele de volta. He wants our love, Ele quer o nosso amor, our obedience, a nossa and obediência our praise. e o nosso louvor. Does he take that from your life? Será que ele tem recebido essas coisas da sua vida? You know, the master broke the bread. Sabe, uma outra coisa que eu acho interessante sobre esse milagre é que o mestre ele quebrou o pão, ele partiu o pão. Because after blessing the bread, he used the same hands to break the bread. Porque com as mesmas mãos que ele abençoou o pão, ele também partiu o pão. Before the bread was to be shared with others, it had to be broken. Porque antes do pão ser compartilhado com os outros, ele precisa ser partido. Listen to me carefully. Me escute aqui e preste atenção. One of the most difficult truths for people to hear Uma das verdades mais difíceis para ouvir and to understand e para entender is this. é essa. Because sometimes before God uses people, Porque às vezes, antes de Deus usar as pessoas, he deals with them as with this bread, ele faz com elas igual ele faz com esse pão. breaks them. Parte elas. Because a period of failure always precedes a time of glory. Porque um tempo de dificuldades, um tempo de falha sempre precede um tempo de glória. We can see this principle in action in the life of Jesus. Nós podemos ver esse princípio acontecendo na vida de Jesus. Before he could provide salvation, Antes dele prover a salvação, he had to be broken on the cross. ele teve que ser partido naquela cruz. While God's blessings are good, Olha, as bênçãos de Deus são muito boas, his breaking is necessary. mas ele partir, o processo é necessário. And one of the clearest examples E um dos exemplos mais claros is the story of Job. é a história de Jó. God greatly blessed Job's life. Deus abençoou a vida de Jó pra caramba. Then God allowed for Job's heart to be broken. Mas aí Deus permitiu que o coração de Jó fosse partido. And God's purpose for this is not revealed until the end of the book. E o propósito de Deus com isso não é revelado até o fim do livro. When we see Job's influence expand and God be glorified. Porque no final nós vemos a influência de Jó crescendo e Deus sendo glorificado. And the reason for breaking of his ministry in our lives are always the same. E os motivos para esse partir, para esse quebrar na nossa vida é sempre o mesmo motivo. He does this for his glory Ele faz isso para a glória dele and to prepare us for a greater work. e para nos preparar para um trabalho maior, To prepare us for greater things. para nos preparar para coisas maiores. You know, the lessons learned in the furnace Sabe, as lições aprendidas na fornalha are lessons that you learn nowhere else. são lições que você não pode aprender em nenhum outro We lugar. have the story of Daniel. Nós temos a história de We have Daniel, Noah. de We Noé, have the disciples in the boat. nós temos os discípulos We do have barco, Elijah. nós temos We Elias, have Martha and Lazarus. nós temos Marta e Lázaro. And the main lesson that he wants us to learn E a lição principal que Deus quer que eu e você, que nós aprendemos, is the message of absolute dependence on him. é a mensagem de total dependência nele. Have you learned this thing yet? Você já aprendeu isso? To absolutely depend on Jesus? De depender de Jesus 100%? The methods he used to break someone will vary greatly. E as formas que Deus usa para partir alguém vai variar.
He uses the analogy of metal in a furnace in Ezekiel. Ele usa a analogia de um metal na fornalha no livro de Ezequiel. He uses the analogy of a potter in Jeremiah. Ele usa, em Jeremias, ele vai usar a analogia de um vaso de barro nas mãos do oleiro. In both cases, Mas nos dois casos, God was taking His people Deus estava pegando o seu povo and breaking them to be more like Him. e partindo eles, quebrando eles para que eles se parecessem mais com ele. Now, I don't want to scare anyone. Sabe, eu não quero assustar ninguém aqui. I just want to remind you Eu só quero te lembrar that God knows how to break your life. que Deus sabe como God, quebrar He sua knows vida. exactly how to touch you. Deus sabe He exatamente knows como exactly tocar how to você. take you out of the comfort zone. Deus sabe exatamente como tirar você da He zona de knows how to conforto. work with your heart. Ele sabe como trabalhar com o seu coração, He even knows the heartbeats of your heart. mesmo que às vezes o coração vai bater um pouco mais desesperado. And there are people here today Tem algumas pessoas aqui hoje that God wants to use. que Deus quer usar, But maybe He does not have your attention. mas talvez Ele ainda não tenha a sua atenção. And I want to assure you for something. E eu quero te garantir uma coisa: If you do not answer His gentle calls, se você não responder, se você não atender aos convites gentis de Deus, He will use more direct means Ele to vai- get your attention. Ele vai usar formas mais diretas para conseguir a sua atenção. And if you are one of these people E se você é uma dessas pessoas that feel like God is breaking you right now, que você sente que nesse momento Deus está meio que te quebrando, te partindo, let me emphasize a great truth. me deixe enfatizar uma grande verdade. Where was the bread while it was being broken? Aonde que o pão estava quando ele estava sendo partido? Where was it? Onde é que ele estava? It was in the hands of the master. Ele estava nas mãos do mestre. I just want to remind you that when God is breaking you, Eu quero te lembrar que quando Deus está te quebrando, it's not to damage you beyond repair. não é um dano, não é algo que não tem conserto. You are a work in progress. Você é um trabalho em progresso. You are in God's amazing hands. Você está nas mãos de And He Deus. does this to prepare you E Ele faz isso para te preparar, so He can use you in a much greater way. para que Ele possa te usar de uma forma muito mais espetacular. And the fact is E o fato é that the bread had never been closer to God, to Que o- Jesus, que o pão, o momento que ele mais esteve próximo de Jesus, than the time when He was breaking it. foi no momento em que ele estava sendo quebrado. Amen. Amém? We see that the master multiplied the bread. Você vê que o mestre multiplicou o pão. The 5 loaves and 2 fish, Os 5 pães e 2 peixes, they were enough to feed a little boy, eles eram suficientes para alimentar um maybe menino, one other person. ou talvez uma outra pessoa But they were também. insufficient to feed a large crowd. Mas eles não eram suficientes para alimentar toda uma multidão. However, No entanto, when they were blessed and broken, quando eles foram abençoados e partidos, their ability expanded. a habilidade deles expandiu. He took what was designed for one Jesus pegou o que era feito para uma pessoa and made it to feed e 25,000. fez com que isso alimentasse This is 5 what mil. the master can do with the things that he blesses and breaks. E é isso que o mestre pode fazer com as coisas que ele abençoa e quebra. God breaks us Deus nos quebra to grow us. para que a gente possa crescer. God breaks us Deus nos parte to enlarge our ministries. para que o nosso ministério possa crescer. Therefore, do not run away Então, não fuja. when you feel like God's hand is shaping you. Quando você começar a sentir que a mão de Deus está te moldando, When you feel like you're going out of the comfort zone. quando você começar a sentir que você está sendo When He tirado da breaks zona de you. conforto, quando ele começar a te He quebrar, does it because He's going to use you in a bigger way. ele está fazendo isso porque ele está te preparando para te usar em uma forma muito mais excelente. Think of Elijah by the dry brook. Think of Elijah. Pense sobre Elias ali com o galho seco. Think of Jacob as he served his uncle. Pense em Jacó quando ele serviu o seu tio And he wrestled with God. e ele brigou com Deus. Think of Moses on the backside of the desert. Pense em Moisés quando ele estava do outro lado do deserto. Think of Paul in prison. Pense em Paulo na prisão. Think of Mary's alabaster oil box. Pense no vaso de alabastro de Maria. Remember Joseph? Se lembra de José. He was his father's favorite. Ele era o favorito de seu pai. But he sank into slavery and prison.
Mas ele acabou na prisão, acabou sendo um escravo, before God rose him up antes de Deus o levantar to become ruler in Egypt. para se tornar um governador do Hurt Egito. him deeply Deus o feriu profundamente to use him greatly. para usar ele profundamente. And if you are blessed E se você é abençoado and broken for God, e partido por Deus, He has a plan for you Ele tem um plano para você that is glorious beyond your imagination. que é uma glória que vai além da sua imaginação. Because that bread Porque aquele pão and those fish, e aqueles peixes, they were greatly used by God. eles foram usados por Deus de forma grandiosa. However, before He could use them, No entanto, antes de Deus poder usar, He had to place them in His hands Ele teve que colocar em suas mãos and break them. e partir. And I'm sure that there are people here today E eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje that must live their lives in the Master's hands. que precisam colocar a sua vida nas mãos do Mestre. Don't be like Lot's wife. Não seja como a mulher de Ló. I'm sure you all know Lot's wife. Eu sei que todos aqui conhecem a história da mulher de Ló. Because once God is calling you, Porque quando Deus está te chamando, don't turn your head back. não fica querendo olhar para trás. Sometimes you have to burn the ships. Às vezes você vai precisar queimar os seus barcos. When God is calling you towards something, Quando Deus está te chamando em direção when a God is algo, giving you a vision, quando Deus te dá uma when visão, God is giving you the path, quando Deus te dá um caminho, you have to burn the ships. você tem que queimar You suas cannot carroças. keep your hand behind. Você não pode ficar olhando pensando What no happened to Lot's passado. wife? O que aconteceu com a mulher de Ló? It's either all in Ou você entrega tudo que você tem, or nothing. ou você não entrega nada. If God is calling you, Se Deus está te chamando, burn the ships. queime as carroças. Don't keep your head back. Não fica olhando para trás. What did God tell Moses the second time? O que Deus falou com Moisés na segunda vez? He told him to speak to the rock. Ele disse, fale a rocha. What did Moses do? O que Moisés fez? He hit the rock. Ele bateu na rocha. Christ is the rock of our salvation. Cristo é a rocha da nossa And salvação. when God is calling us to speak to the rock, E quando Deus nos pede para falar a rocha, don't hit the rock. não bata na rocha. Because with every time that we are sinning, Porque se todas as vezes que nós estamos cantando, we are hitting the rock. nós estamos batendo na rocha. Every time that we are going against His will, Toda vez que nós estamos indo contra a vontade de Deus, we are hitting the rock. nós estamos batendo na rocha. Every time that God calls us and we keep our hands behind, Todas as vezes que Deus nos chama, mas a gente We só are fica pensando hitting no the passado, nós estamos batendo na rocha. don't hit the rock. Não bata na rocha. Speak to the rock. Fale com a rocha. God is calling you to have a personal relationship with Him. Deus está te chamando para ter um relacionamento pessoal com Ele. And when God calls you, E quando Deus te chama, He will break you before, Ele vai te partir antes de te usar. but He will expand you. He will grow you. Mas Ele vai te fazer crescer, Ele vai expandir o seu ministério. Can you please stand? Você pode se levantar, ficar de pé, por favor? And I challenge you to call on the name of the Lord today. E eu quero te desafiar hoje, nessa manhã, a chamar o nome de Jesus. Speak to the rock. Fale com a rocha. Don't hit the rock. Não fique batendo, brigando com a rocha. Christ is the rock of our salvation. Cristo é a rocha da nossa salvação. He is the truth and the life. Ele é a verdade e a vida. Call upon His name Chame o nome dele and ask Him to move with power e peça para que ele se mova com poder in your lives, na sua vida, in your no ministry, seu in ministério, your church, na sua in igreja, your families. na sua família. Let's ask Him to bless us. Começa a orar e pede para ele para te abençoar. And never forget, E nunca se esqueça, look into the hands of children. olhe para as mãos das crianças, For there you will see your world. porque nas mãos delas você verá o seu And mundo. let's ask God to bring us in a place E vamos pedir para que Deus nos leve a um lugar of total dependence on Him. de dependência total nele Then let us see e que a gente veja how He will use us for His glory. como ele vai nos usar para a sua Amen. glória. Amém? Let's end in prayer. Vamos terminar com uma oração. Feche os olhos aí no seu Father lugar. God, Pai, thank you for the blood of Jesus Christ, muito obrigado pelo sangue de Jesus who was shed on the cross que foi derramado naquela cruz so that we may have eternal life. para que a gente tivesse a vida Thank you eterna. for the rock of salvation. Obrigado pela rocha da Thank you for salvação. your teachings. Obrigado pelos seus ensinamentos. Thank you for your grace. Obrigado pela sua graça. Even when we feel unworthy, Mesmo quando nós nos sentimos indignos, even though when we feel like we are not good enough, mesmo quando nós sentimos que nós You não are somos there bons for o us. suficiente, o Senhor está lá para nós. teach us Nos ensine how to depend
only on you. Como depender somente de você. And when you call us, E quando o Senhor nos chamar, may we look only to you, que a gente olhe somente para Ti, never with our heads back. nunca olhando para trás. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amen. Amém. Amen. Amém.